Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e chegou. Os duelos de divisão já tinham começado, mas agora é risca-faca, é briga de foice, a coisa vai ficar feia. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Eu já vi gente reclamando que esse jogo não é prime time e de certa forma eu concordo, mas não vou entrar nessa seara agora. Eu sou o Cleverton Liares e, por óbvio, são 7 anos, você já tá acostumado. Para falar de Pittsburgh Steelers, estamos aqui com ele, Danilo Batista. Danilo, mais uma vez, você já é da casa, já conhece aqui, já sabe como funciona, mas de qualquer forma, sempre muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cleverton, obrigado à Casa do Corvo, um grande abraço para sua audiência. Cara, são 7 anos, é verdade. A gente vai perdendo completamente a noção de como o tempo passa, principalmente porque são, sei lá, 2 vezes por ano a cada um ano, né? A gente vai perdendo a noção. Mas olha, se pra vocês demorou pra chegar, imagina pros Steelers. Semana 11 é o primeiro confronto divisional da equipe da temporada. É um negócio completamente bizarro, mas é sempre uma semana especial. Eu acho muito doido isso, né? Pro Pittsburgh Steelers, a NFC Norte começa agora, né? E já não é lá o jogo dos mais fáceis, nem pra começar assim, não. Vamos enfrentar o Cleveland Browns e tudo mais. Não, é Baltimore Ravens na cara, assim. Todos eles. Basicamente todos eles têm aquelas diferencinhas de tem uns dias a mais de descanso, tá voltando de bye, enfrentou um adversário muito mais fraco antes e o Steelers estava na pedreira de jogo de divisão, bicho, loucura. Quem armou muito consciente. Eu sempre falo, a AFC Norte é o laboratório de calendários da NFL, porque eles fazem umas loucuras danadas. Mas enfim, vamos lá, não estamos aqui para falar de calendário, estamos aqui para falar de jogo. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Danilo, eu vou pedir desculpas a você, porque eu farei assim um preâmbulo um pouco mais demorado aqui nesse começo, mas por óbvio você terá todo o tempo do mundo depois para poder falar, ok? À vontade, muito obrigado. Porque eu acho que o ataque dos Steelers ele precisa de uma análise muito complexa, na minha opinião. Por quê? Vamos lá. O sonho de todo coordenador ofensivo, de toda pessoa que desenvolve o ataque de uma franquia da NFL, é você chegar numa situação de mais equilíbrio possível. O que eu quero dizer com isso? Por mais que o seu ataque tenha ênfase em algum aspecto, seja jogo aéreo, passe curto, não sei o que e tudo mais, você não pode simplesmente viver disso. Você precisa que você tenha um jogo corrido que seja minimamente decente para que deixe a defesa honesta ali perto e você abre espaço dentro do campo para poder encaixar os seus passes, ou ao contrário, se de repente o jogo corrido é a tua ênfase, você também não pode negligenciar o jogo aéreo, você tem que arriscar um passe, alguma coisa, fazer com que o seu quarterback ache o alvo favorito dele aberto no campo. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero começar esse programa falando sobre Najee Harris. O Najee Harris, bom, nós estamos vendo aí o Pittsburgh Steelers em uma experiência com 2 quarterbacks que precisavam muito se provar nessa temporada, que são o Justin Fields e o Russell Wilson. O Mike Tomlin já está provando que a gente não sabe nada de futebol americano, porque ele resolveu mudar o quarterback no meio da temporada e está funcionando, né?
Tá certo que a preferência dele no começo era o Russell Wilson, ele só voltou para aquilo que tinha sido planejado lá no começo, mas de qualquer forma estava funcionando um alemão com Justin Fields, o pessoal achou que era bom continuar com ele, não, vou trocar, trocou, e vendo o jogo contra o Washington Commanders, que, diga-se de passagem, foi o primeiro jogo que eu parei para prestar atenção de fato nesse Pittsburgh Steelers, eu fico contente pelo Russell Wilson, por ele ter se descoberto no Pittsburgh Steelers e está desenvolvendo o seu jogo, porque todo mundo falava, depois da experiência do Denver Broncos, que ele estava acabado, e não. Ele ainda tem lenha para queimar, ele ainda pode entregar muitas coisas. Lamento que seja no Pittsburgh Steelers, mas rivalidades à parte, eu fico muito contente de ver o Russell Wilson jogando bola ainda. Só que não dá para dizer que o Russell Wilson está fazendo isso por si só, ele está encaixado num esquema que o permite desenvolver aquilo que ele tem de bom, e isso passa também pela evolução do Najee Harris, que temporada passada, se não me falha a memória, já vinha numa temporada abaixo. Então o Pittsburgh Steelers precisou encontrar uma forma de botar esse esquema ofensivo para funcionar com o seu jogo corrido, e você colocando o jogo corrido para funcionar, obviamente o Russell Wilson tem mais chances de encontrar os seus alvos, por mais que ele tenha ali suas deficiências. O Russell Wilson tem segurado demais a bola e tudo mais. Onde que eu quero chegar agora com toda essa conversa? Nesse momento, Pittsburgh Steelers vai enfrentar a defesa mais forte contra o jogo corrido. Então a gente não sabe o quanto que o Najee Harris vai render. O Najee Harris rendendo abaixo do esperado, vai obrigar o Russell Wilson a passar a bola, e o Russell Wilson pode ter as suas deficiências expostas. E aí eu quero escutar de você, Danilo, a sua expectativa justamente para esse duelo. Você acha que vai dar problema se a gente tiver o Najee Harris possivelmente anulado pela defesa do Baltimore Ravens? Cleverton, primeiro eu concordo plenamente com a tua análise, e eu acho que sim, porque o Steelers, ele é um time, apesar do grande destaque pro Russell Wilson nessas últimas semanas, ele ainda é um time focado em corridas. Só que de toda a era, desde que foi draftado até a entrada do Russell Wilson, Najee tinha esquemas que não eram necessariamente voltados para ele. O Steelers era um time que, em percentual de utilização, era focado para corrida, mas os adversários sabiam que eles podiam se concentrar em parar a corrida e deixar o time, se quisesse, ganhar com o jogo aéreo. E o time geralmente não conseguia ganhar com o jogo aéreo, salvo alguns momentos. Salvo quando pegava o Baltimore Ravens, né? Porque aí até o George Pickens cresce nesse momento. A história de Kenny Pickett nos Steelers é ter pequenos lampejos, ter campanhas em que ele consegue resolver o jogo, mas no geral era sempre a defesa que colocava o time nas vitórias ou não. Uma vez que o Russell Wilson entra, os adversários começam a querer continuar com a mesma tendência de parar mais a corrida, só que o Russ, ele não tem a mesma mobilidade que a gente acostumou a ver, ele tá longe da mobilidade do Justin Fields, inclusive, mas ele consegue enxergar muito melhor o campo do que todos os outros 4 quarterbacks que passaram. Melhor do que o Justin Fields, melhor do que o Mason Rudolph, melhor do que o Mitch Trubisky, pelo amor de Deus, e melhor do que o Kenny Pickett. Então o jogo aéreo dos Steelers funciona. Ainda é um jogo aéreo simples? É bem simples. Você vai olhar as jogadas de destaque dos Steelers, são tão poucas que eu consigo te citar. O Russell Wilson sai para a direita e faz um passe por cima do rusher que vier para cima dele, buscando geralmente o Daniel Washington. Ele sai para a esquerda, ele vai encontrar no canto da lateral o George Pickens, ou em uma ou outra jogada ele vai encontrar o George Pickens numa rota saindo. Ele corre para frente e sai, geralmente essa rota é dentro da endzone. Os dois touchdowns que o Pickens teve anulado na semana contra o Giants, aquele que ele não bate os 2 pés dentro de campo, ele bate o mesmo pé 2 vezes, que o Broderick Jones retorna por falta, e esse touchdown agora contra Washington são a mesma jogada. Tá? É a mesma rota, mesma posição do campo onde o Pickens está recebendo a bola. Então você vai observando uma repetição. Tem algumas poucas jogadas que são diferentes disso, mas a base é essa. Então se você para a corrida, o time começa a poder se concentrar mais. E Russell Wilson não é um quarterback que está mais na perfeição. Ele vai forçar muito a mão dele se ele tiver que botar a capinha de herói e resolver o jogo. Eu acho que é um problema para os Steelers. O equilíbrio é uma chave muito, muito grande para esse time. Eu achei curioso você falar sobre botar a capinha de herói e resolver esse jogo, porque por mais que nós estejamos falando que o jogo corrido do Pittsburgh Steelers é fundamental, a gente precisa lembrar também que não é como se o Russell Wilson estivesse passando para 2 perebas. Por mais que você coloque alguns asteriscos nos jogadores, mas
Pat Freiermuth e George Pickens, eles têm talento suficiente para levar esse time para umas vitórias e não depender apenas da defesa. E já que você falou sobre o esquema simples de ataque do Pittsburgh Steelers, por mais que o esquema seja simples, do lado de cá, nós temos um medo que é do meio para frente, aliás, do meio profundo de campo da defesa do Baltimore Ravens. E por que eu falo do meio profundo de campo? Porque tem um talento geracional lá, no que é o Roquan Smith, e esta temporada não apareceu. E o principal talento do Roquan Smith sempre foi cobrir o passe, né? Sempre foi evitar que a bola chegasse no recebedor por ali. Não tendo o Roquan Smith, temporada do Marcus Williams tá uma porcaria. Eddie Jackson dispensa comentários. Isso deixa os cornerbacks expostos, porque eles praticamente não têm apoio. E, cara, principalmente se for bola contestada, o George Pickens vai aparecer. Aliás, o jogo do George Pickens eu acho muito estranho, porque ele consegue perder umas bolas que estão lá, tá seguro na mão dele, agora quando é contestado ele faz mágica. Já falamos aqui do perigo que será se o Baltimore Ravens anular esse jogo corrido. Porém, eu acho, né, ainda mais a mente brilhante do McTominay deve estar maquinando isso, que ele já deve estar pensando em alternativas, e aí eu queria ouvir de você a respeito de, temos aí uma deficiência muito grande para explorar. O Baltimore Ravens está conseguindo chegar no quarterback, está conseguindo gerar pressão. O Russell Wilson, por vezes, tem segurado demais a bola, mas eu imagino que ele vai dar aí algum volume de jogo para o Russell Wilson se livrar a bola rápido e explorar essa deficiência, né? É muito, muito bem isso mesmo. O Washington, que ainda é uma equipe em desenvolvimento, né? Eles passaram o jogo inteiro, dobra a marcação no Pickens, em algumas situações até triplica a marcação no Pickens, porque os Steelers, com um monte de formação pesada para corrida, você acaba usando menos wide receivers em campo, né? Então eles mantiveram um esquema com muito mais tight end. Desculpa eu te interromper, mas você falou de triplicar a marcação no Pickens, cara. No jogo contra o Commanders teve uma cena lá que foi a lá Denilson na Copa 2002 contra a Turquia, cara. Tinha 4 em cima do Pickens, cara. E é maravilhosa a cena, porque ele tá com a bola, ele vai correndo, quando o cara vai chegando nele, ele salta e troca a direção. Caiu e muda, é um zigue-zague maravilhoso. Ele começa a correr para um lado, vai juntando mais gente e faz a mesma jogada pro outro lado, os caras começam a chegar, enfim, foi todo esse tumulto, todo momento pegue o pombo aí pra cima do George Pickens. Mas é isso, e aí eles forçam o Russell Wilson a ganhar o jogo com qualquer outra peça. É o que normalmente acontece quando você tem um wide receiver de algum calibre, de algum renome na liga. A torcida do Ravens sabe exatamente como é isso, né? Quantos anos tinha um wide receiver só que resolvia o jogo. Geralmente ele era o Mark Andrews, às vezes era o Steve Smith Sr., mais pra trás, enfim. Foram anos muito difíceis nessa situação. Então, por isso, trazer um cara como o Mike Williams faz uma diferença. Porque ele é outro George Pickens. Um pouco mais saudável da cabeça, um pouco menos dodói, mas ele é um outro cara fisicamente e em estilo de jogo igual ao George Pickens. É um cara para bola contestada. A imprensa tá apaixonada pelo conceito do Russell Wilson fazendo a moonball, aquela bolinha que vai lá em cima e vai cair no colo do recebedor. É isso que ele vem fazendo, bicho, desde que ele entrou. E aí, quanto mais tempo você vai dando entrosamento pro Mike Williams, mais difícil vai ficando pros adversários de focar toda a marcação do George Pickens, tá? Como eu disse no momento da troca, seria, por exemplo, um cara que eu iria buscar no Fantasy, numa liga normal assim? Não. Mas ele pode ser uma boa diferença para os Steelers, no sentido de ter mais alvos. E aí, bicho, quando você tem um ataque com mais alvos, de novo, que sabe exatamente no visual a diferença de como é ter um ataque com um alvo só, ou ter várias pessoas para passar a bola, o negócio começa a circular melhor. E o Roquan que você falou é engraçado, porque o parceiro dele tá na mesma situação, né? A gente vai chegar em algum ponto, e tenho certeza que Patrick Queen vai ser um assunto nesse programa, então eu nem vou adiantar aqui. Esse, para os Steelers, é o ponto-chave da partida. Se eles não conseguirem explorar a secundária de Baltimore no jogo aéreo, tá no mato. A gente sabe que correr contra o Ravens vai ser difícil, a gente sabe que o ataque do Ravens vai dar trabalho, pelo chão principalmente, mas pelo ar também. Onde é que você tem alguma dúvida de que pode funcionar ou não, é esse confronto. É os Steelers passando a bola contra a secundária do Ravens. Se não funcionar aqui, tá perdido. Tá certo. Agora a gente vai virar a página, né? Vamos falar do outro lado da bola.
porque tem duas coisas aí que vão me chamar a atenção. A primeira, eu quero trazer aqui um trauma de temporada pro torcedor do Baltimore Ravens, que é aquele jogo contra o Las Vegas Raiders. Quem viu aquele jogo viu como Max Crosby jantou na linha ofensiva de Baltimore. Esse foi um dos fatores que permitiu com que o Gardner Minshew colocasse pela segunda vez seguida o Baltimore Ravens no bolso. Nesse momento, o Baltimore Ravens está 0-2 contra Gardner Minshew. E aí, a gente está chegando agora num confronto que é simplesmente contra o segundo pai do Lamar Jackson, que é o TJ Watt, né? O retrospecto do Baltimore Ravens com o Lamar Jackson contra os Steelers não é muito bom. E, obviamente, tem essa defesa pesadíssima, que é justamente o grande forte do Pittsburgh Steelers. Tem esse nome maravilhoso, que é o TJ Watt. Só que, em compensação, nós estamos vindo de uma temporada onde o Lamar Jackson talvez nunca tenha tido tantos alvos, né? Ele nunca tenha sido tão exigido dele uma presença de pocket como agora. Nós estamos vendo ali o Lamar Jackson, que por mais que ele tenha assim evoluído como passador, ainda assim as pernas dele estão destruindo. Mais no quesito de se livrar da marcação, de driblar lá os apressadores de passe e encontrar um alvo ali. Por algum acaso, os alvos estão aparecendo. Mark Andrews, LJ Flowers, Isaiah Likely voltando, aos poucos está voltando. Então, se tiver tudo ok, deve vir pro jogo. Rashad Bateman e tudo mais. Não, Muretti, por favor, Danilo, quem que você acha que ganha esse duelo? Você acha que o TJ Watt vai dar umas pauladas em cima do Lamar Jackson, ou você teme que o ataque do Baltimore Ravens pode encontrar alguma forma de driblar esse apressamento de passe do Pittsburgh Steelers? Olha só, os dois vão acontecer. No final do jogo, eu imagino que o que vai prevalecer ainda vai ser o Lamar, independente de placar final de partida. Mas eu acho que quando você analisar quem levou mais vantagem em cima de quem, eu acho que o Lamar, essa temporada, os adversários estão conseguindo achar formas de meio anular o TJ Watt. E o pior é que quando você fala de anular o TJ Watt, significa que ele não tá vindo para 2, 3, 4 sets por partida. Ele não tá forçando fumbles o tempo inteiro. Mas é o cara que, no um lance que você vacila contra ele, ele faz grandes jogadas. A partida que é mais visível isso, eu acho que é justamente contra Las Vegas Raiders, né? Claro, são quarterbacks muito piores do que o Lamar Jackson, tá? Isso não tem dúvida. Não dá pra comparar Lamar Jackson e Aidan O'Connell, mas eles passaram o jogo inteiro com tight end extra, com running back ajudando ali na cobertura com o TJ Watt. E era só o TJ Watt naquele jogo, tá? Eu já chego como tá o pass rush dos Steelers pra esse jogo. No um lance em que eles deixaram no mano a mano, o TJ foi lá, passou pelo cara, forçou um fumble para recuperar a bola para os Steelers. Forçou e recuperou. Tá? O Chargers teve a mesma coisa. O Joe Alt, calouro, primeira rodada, escolha top 10 do draft. Passou o jogo inteiro tendo ajuda ali do lado, ajuda. Na hora que ele ficou no mano a mano, ele tomou no TJ Watt. Então é claro que os times vão focar as atenções no TJ Watt, ainda mais que o Alex Highsmith saiu machucado no último jogo, uma entorse no tornozelo e deve perder umas 2, 3 semanas. Nick Herbig, segundo anista, tá voltando, mas é de se esperar que ele vá entrar aos poucos. O Preston Smith, que veio do Packers, agora na trade deadline, também ainda tá se habituando, mas ele vai ter que jogar mais do que ele vinha jogando, né? Ele vai ter que ter um percentual de participação maior, porque ele não vai poder mais ser só o cara de rotação. Você vai ter que utilizar o cara num percentual alto de snaps. No último jogo, ele pegou 36% dos snaps. Eu acho que ele vai ter que jogar mais de 50%, né? Porque o time acaba de perder o Alex Highsmith, que é um jogador de 80% de snap. Essa distribuição vai ter que ser melhor feita aí em edge rush. Eu fico muito feliz que o Steelers tenha, numa trade deadline, feito uma oferta de 7ª rodada por um jogador e adicionado num ponto que já era uma das forças do time. Eu acho que o pass rush é um fator, eu acho que é provavelmente o ponto que o Ravens mais precisa prestar atenção, tá? Mas ao mesmo tempo é o ponto que é mais fácil de evitar. Por quantos anos a gente não viu o J.J. Watt, por exemplo? Ele era o nome único na defesa do Texans, e o que os times faziam era correr pro lado oposto dele, ou correr contornando ele, e ele não conseguia fazer efeito nenhum na jogada. Pois é, né? É que neste caso, a minha preocupação maior é que nós temos uma linha ofensiva que ela não dá muito tempo pro... Já foi pior. Mas toda vez que vem um confronto assim, eu sempre lembro de... Puta merda, protegendo o Lamar, nós temos Daniel Falele e Roger Rosengarten. Vai dar ruim, sabe?
Essa é a minha grande preocupação. E não só isso, eu citei o jogo contra o Las Vegas Raiders, porque também naquele jogo o Max Crosby, ele conseguiu a façanha de... Talvez foi o jogador mais bem sucedido na temporada a minimizar os danos que o Derrick Henry pode fazer dentro de uma partida. Né? Tem 2 lances memoráveis, que é o Max Crosby passando que nem faca na manteiga na linha ofensiva, e o Derrick Henry não consegue sequer sair no lugar porque vê o Max Crosby na porrada e arrebenta ele. Vamos ver se, caso pelo menos o Pittsburgh Steelers consiga anular o jogo terrestre do Baltimore Ravens, se o jogo aéreo dá conta, até porque esse meio de campo, né? Já que falamos de Patrick Queen mais cedo, eu imagino que ali também possa estar uma saída, primeiro, porque o Baltimore Ravens conhece o cara que tá do outro lado, né, o estilo de jogo, e segundo, sabe até onde esse cara pode jogar. Esse cara foi parceiro do Roquan Smith até temporada passada. Então, eu pensando aqui, conhecendo a pecinha, óbvio que ali no fundo, se der ruim ali com o Patrick Queen, vai ter lá caras como o Minkah Fitzpatrick, por exemplo, e tudo mais. Eu nem sei como é que tá a temporada do Minkah Fitzpatrick agora em 2024, mas a gente sabe que ali pelos linebackers pode ser talvez a mina de ouro pro Baltimore Ravens conseguir mover as correntes em cima dessa defesa, né? Uhum. O Patrick Queen, para começar aqui, ele vinha uma temporada bem abaixo do que o time projetou quando contratou ele, sabe? Ele não estava sendo o cara dinâmico que os Steelers precisava, ele não estava acertando o tackle mesmo, que era o que o time estava muito precisando, mas o jogo contra o Giants, aí você vê, é o New York Giants, e esse jogo agora contra o Commanders, ele já teve partidas bem melhor, a Bay aparentemente fez o bem danado, e ele, claro, já tá na internet de novo, falando um monte, porque agora ele vai enfrentar o Ravens pela primeira vez, né? Então ele já tava falando, porque os caras nunca me ofereceram um contrato quando eu saí free agent, me deixaram ir embora com a mão na frente e outra atrás, vai pagar de coitadinho, tá chamando o Marlon Humphrey pra terminar a carreira dele em Pittsburgh, all people, de qualquer pessoa no mundo que você podia imaginar, o Marlon Humphrey terminar a carreira em Pittsburgh é um negócio de maluco. Então ele vai ficar falando um monte. É óbvio que a tarefa que ele tem pra esse domingo é provavelmente a maior tarefa que ele vai ter na temporada inteira. Porque se a gente falou de temporada do Najee, por exemplo, que tá indo bem, Najee tá com umas 670 jardas nessa temporada. O líder de jardas corridas da NFL é Derrick Henry. E como eu te ouvi falando já, é o cara que até quando ele tá apagado no jogo, ele vai achar uma corrida em que ele vai explodir, atropelar e resolver, mas é um garbage time. Mas é aonde é o jogo. Você não pode deixar, por exemplo, o Ravens em uma posição de defender o placar. Porque quando você tem Derrick Henry nessa potência física, quando você tem Lamar Jackson correndo o que ele sabe correr, é uma situação, um cenário perfeito para você ganhar tempo, para você queimar relógio com o jogo corrido. Então o Ravens não pode ser um time que você deixa nesse cenário, sabe? Então até aquelas situações de, vamos deixar o jogo em uma posse e a nossa defesa vai resolver pra gente no final. É muito, muito, muito mais arriscado fazer isso agora. E o Minkah, a gente tem tido a impressão, vendo o jogo, que a gente sabe que estatística é um negócio e o que você vê no negócio, vê de análise, é outra coisa. A impressão é que ele tá muito abaixo do que a gente tá acostumado. É falta daquelas jogadas que chamam a atenção? Também. Ele teve umas 8 ou 9 interceptações em 2 anos e de repente ele não tem mais nenhuma. Mas ao mesmo tempo, essa semana saiu estatística de que os adversários simplesmente não passam a bola no setor onde ele tá no campo. E os Steelers têm mais ou menos contrariado a liga. A liga, para se defender do Patrick Mahomes, está usando 2 safeties no fundo, né? Os Steelers é um dos times que mais usa a formação com um safety no fundo. E deixa o Minkah patrulhar lá o fundo do campo, naquela posição que, na analogia de beisebol, eles chamam de center fielder. Ele é o cara que vai ficar ali no centro do campo, e se a jogada tá indo para um lado, ele vai dar ajuda para aquele lado, se a jogada tá indo para o outro, ele vai dar ajuda naquele outro. Ano passado ele precisou ficar muito mais de linebacker, porque os Steelers tinham muita lesão de linebacker, tirou lá o Miles Jack da aposentadoria, o cara saiu do sofá, tirou o Blake Martinez, que estava fora da liga, já tinha aberto uma loja para vender carta de Pokémon. Essa história é maravilhosa, um dia a gente volta para ela. Voltou para jogar, para a liga, para jogar no Steelers, sabe? Nem jogou, na verdade, teve pouquíssima coisa que ele apareceu. Então tinha muita lesão, ele teve que ser jogado para linebacker. Esse ano, com reforços, ele pôde voltar para a posição de center fielder, e aí ele tá evitando muito. O cara que me preocupa, em termos de jogo aéreo, é o Joey Porter Jr.
é o cornerback 1 do time nominalmente, é o cara que tem a grande promessa. Cornerback é uma posição de adaptação difícil, o Ravens está vendo isso também, o calouro, o... Nate Wiggins. Nate Wiggins, eu lembrava do W, mas o resto do nome não, só lembrava do Quinn Mitchell. Quinn Mitchell é o do Eagles. O Ravens está vendo qual é o tamanho da dificuldade de adaptar um calouro na posição de corner. Joey Porter, ele é bom, ele marca muito de perto o recebedor adversário, mas ele tem um problema de mão boba que é impressionante. O cara que mais cede falta no Steelers é ele. E falta em cima de corner é muito cruel. Se for uma interferência defensiva de passe, você tá no mato. Que aonde for aquela falta, o time adversário avança até lá. Depois 70 jardas lá na frente, você toma uma falta de 70 jardas em um lance só. Então tá me preocupando como ele não tá conseguindo jogar de uma forma limpa. Mas aí, não vai ter jeito. Preocupa também porque não tem um alvo claro que ele possa ficar marcando por muito tempo. Vai ter que distribuir ali. Você não pode concentrar ele só em cima do Zay Flowers. Prestar atenção no Rashad Bateman. Tem que prestar atenção enorme no Mark Andrews. Tem que prestar atenção no Isaiah Likely. E tem muita gente para ficar recebendo esses passes aí. E nesse setor veio a maior frase da coletiva do Tomlin nessa última terça-feira, que foi: ah, mas e o Diontae Johnson, que agora é um Baltimore Raven? Você tá preocupado com ele? Você tá estudando? Então, tem muitos outros caras na frente dele, tem muitos outros caras que chamam a atenção no tape do Raven e que eu preciso me preocupar mais. Nesse ponto da semana, ainda não tô preocupado. Quando chegar a vez dele, eu me preocupo. Tem que dizer que errado ele não tá. Errado ele não tá, né? Ainda mais que... Eu não tô nem falando de talento. O Diontae Johnson chegou agora, então, assim... Sabe? Poucos snaps pra esse cara. Tudo bem que... Eu sempre falo que o Baltimore Ravens ele é inimigo do fantasy. Porque um dia você tá lá, Zay Flowers recebendo bola, mais de não sei quantas jardas, e no jogo seguinte é Tylan Wallace. É muito doido como o Baltimore Ravens ele molda esse ataque, de repente um desconhecido aparece. Vide Nelson Agholor, que temporada passada também, putz, baita alvo pro Baltimore Ravens e ninguém em Filadélfia quer ver a cara desse homem. Enfim. Muito isso. Danilo, agora vamos para nossa segunda parte, onde a gente faz as nossas considerações sobre este jogo. Primeiramente, aquele matchup que nós precisaremos ficar de olho, quero a sua opinião. Eu vou começar só falando a minha rapidinho, porque normalmente, como Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é um jogo muito físico, a batalha das trincheiras é muito importante. E, se eu não me engano, eu acho que essa é a pior linha ofensiva que o Lamar já teve desde que ele tá na liga. Não sei se já teve outras piores. Então, eu quero ver como essa linha ofensiva vai se portar contra o pensamento de passe do Pittsburgh Steelers, porque trincheira é onde costuma ser decidido esses jogos. Que Deus abençoe Roger Rosengarten, que Deus abençoe Daniel Faalele, que Deus abençoe Ronnie Stanley, e principalmente que esses caras não façam tantas faltas. O Baltimore Ravens hoje é o campeão de faltas da liga. E a gente já viu como o Mike Tomlin pode ser bem engraçadinho nessas horas, né? Olá, Washington Commanders. Então, eu temo por essa linha ofensiva, eu quero ver como ela vai se comportar contra a defesa do Pittsburgh Steelers. Matchup, como eu disse mais cedo, pro Steelers vencer, o que ele não pode deixar de ganhar o confronto são os recebedores deles contra a secundária de Baltimore. Tá? George Pickens tem que ter bom jogo, o Pat Frymouth tem que ter bom jogo, o Russell Wilson tem que ter bom jogo, o Mike Williams tem que aparecer também. Mas o que me preocupa mais, cara, não dá nem pra distinguir quem tá na frente e quem tá atrás. É Derrick Henry e Lamar Jackson. Porque tá num ano em que se você se concentra muito em um e dá uma brecha pro outro, tá perdido. E vice-versa. Você não pode lotar o box pra deixar o time parar o Derrick Henry o tempo inteiro, porque o Lamar vai conseguir converter jogadas. Você não pode mandar pouca pressão, concentrar os caras mais lá atrás. Se você deixa o box leve, você vai tomar um atropelo do Derrick Henry. Tá? O Steelers ele tem feito um estilo de deixa só a linha defensiva em pressão, é um dos times que menos chama blitz na temporada, e concentra mais os caras na cobertura, né? Tem funcionado com alguns dos bons corredores da liga. A linha defensiva tem sido suficiente para parar alguns bons jogadores. O problema é que você não tá enfrentando um cara bom, tá enfrentando um cara extraordinário. Só deixar na mão do Keanu Benton, do Cameron Hayward, do Larry Ogunjobi,
talvez não vai ser suficiente. Vai ter que fazer uma coisinha mais forte por ali. Então, como eu tô falando isso, eu vou focar em um confronto só, parar o Derrick Henry nesse jogo. É isso aí, eu acho que já é um bom caminho, porque Baltimore Ravens sem jogo corrido, obviamente tem o Lamar Jackson, mas curiosamente é até bizarro falar isso, dados os números do Lamar Jackson, mas ele não tá correndo tanto, até porque não tem precisado tanto, porque tem o Derrick Henry do lado, mas vamos ver como vai ser o jogo do Derrick Henry nesse domingo. E pra fechar, aí eu começo contigo, Danilo. Pra finalizar, um palpite de placar e bold prediction. Manda ver. Bold prediction é que finalmente Minkah Fitzpatrick sai dessa seca de interceptação. Tá? O pior é, de todos os quarterbacks da liga, justamente o Lamar Jackson, que vai cometer o erro de passar na direção dele. Mas vamos lá, eu acho que vai ser isso daí. Eu vou continuar com o palpite de vitória Steelers. É uma vitória que coloca aos olhos de todas as outras pessoas na liga, começa a tirar dúvidas que estão por cima desse time. Ao mesmo tempo, se o Steelers perde, vai ser o caso de, na hora que enfrentou o primeiro time que prestava, desmoronou. É isso aí, esse time não é uma mentira, não é uma farsa. Eu avisei esse tempo todo. Eu vou colocar a vitória dos Steelers. Não acho que esse jogo vá ser extremamente defensivo como os outros. Eu acho que a gente já pode ver placares na casa de 31-28, por aí. É esquisito falar de Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers com placar tão alto, né? Dois times de tradição defensiva e de repente, toma aí, ó. É muito difícil falar um negócio desse. Eu fui pesquisar aqui o Lamar Jackson e aí eu tô colocando, não sei quantos estão na conta de fato do Lamar Jackson, mas parece que ele tem 6 turnovers nessa temporada. Ele tá conseguindo... Aqui, pelo menos, só de interceptação tem 2. Só de interceptação tem 2. O resto eu acho que deve ser fumble ou alguma coisa assim. Mas é um ano justamente que o Lamar Jackson tá cuidando mais da bola. Cara, eu vou contigo, esse jogo talvez seja um jogo de muita pontuação. Eu tava pensando justamente num jogo de placar baixo, mas parando pra pensar em como a gente tem 2 ataques explosivos. O de Pittsburgh nem tanto, mas o de Baltimore tá muito explosivo essa temporada. Então, 34-21 pro Baltimore Ravens. Eu acho que se o Baltimore Ravens conseguir largar no placar, vai ser difícil parar e aí correr atrás vai ser complicado. E obviamente, como a gente tem... Você tava falando de ataque dos Steelers, não é? A gente passou toda a era Matt Canada chamando os Steelers de o ataque que é um chevette com lacinho, né? Verdade. A carcaça é horrorosa, mas você tem... meu Deus, é o Pittsburgh Steelers, a modernidade chegou no time e tal. Ele vem numa sequência de contra Raiders, Jets, Giants e Commanders, marcando 32, 37, 26 e 28. Olha só. Antes, era 18, 13, 20, 24, 17. Sim. Era a era que a defesa carregava esse ataque, né? Agora a gente tá vendo um ataque que consegue andar por si só. Mas aqui eu acho que se o Baltimore Ravens deslocar muito no placar, vai ficar difícil de correr atrás. E como estamos falando de lei do ex, 2 touchdowns do Deontay Johnson. Cara, eu não gostaria, não só porque é contra os Steelers, mas eu não gostaria de ver isso, porque a quantidade de pessoas fazendo igual ao Guerreiro lá na frente da STF vai ser um pouquinho demais. Eu tava falando com o meu editor mais cedo a respeito dos apelidos carinhosos que deram pro tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O último que eu vi é que ele foi de brilhou no céu da pátria nesse instante. Brilhou. Eu já tinha perdido tudo no V de velório. Mas enfim. Danilo, vamos parar aqui de brincadeirinhas mórbidas. Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Como a gente já falou, nós somos 7 anos de parceria Black Yellow e Casa do Corvo, desde que esse distinto podcast existe. E não poderia ser diferente, as portas aqui do podcast estão sempre abertas para vocês, meus queridos. Um abraço, inclusive, pros grandes campeões Ricardo Rezende e Germano Coutinho, com quem eu nunca mais tenho falado, que já estiveram aqui também nesse distinto podcast. Um abraço para vocês dois também, para toda a equipe do Black Yellow, sintam-se todos abraçados aí. E para quem tá conhecendo o Casa do Corvo agora, chegou de paraquedas e tudo mais, tem o jabá, Danilo. Vai lá. Vocês encontram a gente em @BlackYellowBR no Twitter,
principalmente, e no Instagram, fazendo a cobertura ali diária do time, fazendo o lance a lance no Twitter, que é a paixão da vida de Ricardo Rezende. Eu acho até que ele gosta mais de cobrir jogos do que ele gosta do próprio Pittsburgh Steelers. E também em podcast, a gente faz em live, domingo após os jogos dos Steelers, quer dizer, imediatamente após os jogos dos Steelers, é que ele vai jogar no domingo, e terças-feiras à noite, terças 21 horas, a gente tá ao vivo falando, bicho, tem muita coisa pra se falar de time de NFL, a gente tá falando muito dos Steelers. O podcast, a gente conversa em live, vira podcast, aí tá em Spotify e as principais casas do ramo, e na nossa FN Network, Casa de Black no Brasil, Casa da Casa do Corvo e mais um monte de projeto aí de NFL, NBA, MLB e NHL. Venham com a gente tem muita coisa pra falar nessa temporada ainda. E, independente do resultado, gente, curtam temporada de NFL, porque ela é curta, daqui a pouco acaba e vocês estão aí chorando, querendo qualquer joguinho pra assistir. Aproveita o jogo a jogo e vamos ser felizes. E eu espero que nos vejamos todos em São Paulo Game 2025 de novo. Tomara. Porque, nossa, que jogo ruim que fizeram com a Alemanha, Giants e Panthers e não sei o que, aí chega maio e tá todo mundo chorando por um Giants e Panthers em Munique. Tremendo, abrindo o fundo do armário assim, pô, bicho, não tem um drivezinho de Daniel Jones aí pra passar. Cadê aquele Vikings e Jaguars com Mac Jones e Sam Darnold pra assistir que não tem, né? Meu Deus, eu só queria uma jogadinha de Bryce Young. Meu Deus do céu, tá louco. Enfim, gente, é isso. E Casa do Corvo, você sabe onde nos encontrar. Estamos aí em todas as redes sociais. Um dia, se tudo der certo, a gente vai ter o mesmo pique que tem o Black Yellow, que consegue fazer coisa logo após o jogo, né? Porque eu não consigo, principalmente se for no horário contra o CLT, que aí termina o jogo 1 da manhã e eu tô morrendo de cansaço. Mas enfim, voltamos semana que vem para falar sobre esse confronto, a maior rivalidade da NFL, e quem discorda tá errado, tá? E é isso, gente. Um grande abraço e até mais.